Muito bom dia a você que está ligado na programação do Canal Rural. Seja bem-vindo nessa manhã de quarta-feira ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Sempre um prazer contar com a sua companhia todas as manhãs aqui, todas as quartas-feiras. Hoje o tema do Bom Dia Senar Mato Grosso é contabilidade no meio rural. Para isso a gente recebe aqui o Gilson Moraes, que faz parte do time de instrutores credenciados do Senar Mato Grosso, um assunto extremamente importante, né, Gilson? Pela primeira vez você vindo aqui com a gente. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Patrone, né? Bom dia aí aos produtores, né, do Bom Dia Senar, né? Satisfação estar aqui com vocês hoje. É um tema extremamente importante, a contabilidade rural, e que faz parte, né, agora de treinamentos também do Senar, né? Exatamente. Essa demanda de contabilidade dentro da área rural, né, é algo que o produtor às vezes tenta evitar, né? Porém, é algo que é extremamente importante para a atividade dentro da propriedade rural. Seja essa propriedade pequena, seja essa propriedade média ou seja grande. Ou seja, quem está nos acompanhando vai ter que falar de contabilidade em algum momento na produção Com aí. certeza, né? Não tem como, nos dias de hoje, né, não tem como fugir mais dessa temática que fortalece cada vez mais a atividade produtiva, né, do produtor rural. Legal, vamos passar aqui então só para credenciar, né, administrador de empresas, tem MBA em gestão de agronegócio, como eu disse anteriormente, instrutor credenciado. E aí você já abre a tua apresentação explicando o que é contabilidade rural, né, para que a gente possa entender já de fato o nosso ponto de partida aqui. A contabilidade, né, ela é um processo de gestão dentro da propriedade rural, né? Ela cuida aí da gestão do patrimônio, né, dos empreendimentos rurais e da gestão dos números e da parte fiscal propriamente dito, né? Então, o produtor ele precisa ter alguns cuidados, principalmente na questão da disciplina, de poder fazer as anotações certinho, né, entregar isso para um contador especializado e também, de certa forma, até buscar um pouco de ajuda quando ele se sentir um pouco mais com dificuldade nas suas atividades do dia a dia. Eu sempre costumo dizer, Patrone, que nós temos aí 3 características bem distintas de produtor rural, né, ou de empresário rural. É aquele produtor, né, que ele não anota nada, né, ele está muito focado na sua produção, ele acaba entendendo que a produção é importante, ela é realmente importante, mas ele não anota nada. O que ele compra, como que ele vende, quais são os gastos dessa pequena propriedade ou da sua propriedade, né, os investimentos que ele faz dentro da propriedade, então, mas ele não anota. Ele está focado muito na produção. Tem um produtor que ele faz uma boa produção, mas ele acaba anotando algumas coisas. Ele entende que precisa guardar as notas fiscais, que ele emite uma nota fiscal quando precisa, ele faz os informes lá para a contabilidade, só que às vezes ele não consegue tomar decisão com relação a esses números. E nós temos um terceiro nível de produtor, que ele já está mais um pouco avançado nesse sentido. Ele produz bem e ele faz uma boa gestão de anotação de dados, de informações, e isso favorece ele a tomar melhores decisões. Esse é o objetivo, né? Chegar a esse ponto, né? Exatamente. Vamos lá, resultados que podem ser obtidos com a contabilidade. Exatamente. Aqui, Patrone, é justamente para quebrar um pouco desse paradigma do produtor rural, né? Então, a contabilidade, ela não é somente para que o produtor possa informar para a Receita Federal, para as instituições de controle, a sua situação fiscal. Mas ela pode ser muito utilizada também e deve ser utilizada para a questão da gestão dessa propriedade. Justamente no sentido de você ter o melhor enquadramento da sua propriedade. A gente já vai falar sobre quem pode, quem que não pode, né, utilizar desses serviços. Formação de preço, né? Se eu estou tendo uma lucratividade boa ou ruim, se eu estou tendo resultados positivos ou negativos, então a contabilidade ela ajuda também o produtor a tomar essas decisões gerenciais da sua atividade produtiva. Legal, vamos adiante ali. Formas jurídicas. Exatamente. Aqui é um ponto bem interessante, Patrone, e aí eu peço até que o produtor, né, foque bem aqui. Pessoa física. Então, o produtor rural, pessoa física, é aquele produtor que são produtores individuais, né, que tem a sua atividade produtiva, né, ele tem ali, de repente, uma inscrição estadual, ele não tem um CNPJ, mas ele tem uma inscrição estadual de produtor, né, ou uma DAP, enfim, que possibilita ele, por exemplo, tirar uma nota fiscal, tentar um custeio no banco, né, então ele precisa ter essa formalização jurídica como pessoa física, né. Uma outra configuração jurídica é a própria pessoa jurídica com CNPJ,
que são empresas já mais constituídas, cooperativas, associações, né, e fundações rurais que possuem o CNPJ. E um ponto muito interessante aqui é o seguinte, que cada uma, né, dessas formatações jurídicas tem uma tributação diferente para a pessoa física e para aquele que tem o seu próprio CNPJ. Perfeito. Vamos adiante então. No que a contabilidade também pode ajudar, patrone, e aí produtor rural, né? Ela pode ajudar o produtor a melhorar as vendas da sua produção. Mas como assim? Quando você tem os números e sabe de fato qual que é o custo da sua produção, lá no final a gente vai até dar um exemplo de uma formação de preço. Legal. Quando você sabe quais são os seus gastos, quais são as suas receitas, você consegue, de uma melhor forma, formar um preço de venda bacana, que seja competitivo no mercado. Tá? A contabilidade também ela pode ajudar o produtor na gestão dessas despesas ou gastos, né? Aí vai como o produtor consegue entender melhor. Por quê? Será que eu estou tendo várias atividades dentro da minha propriedade? Eu tenho lá, às vezes, uma produção de suínos, eu tenho uma hortaliça, eu tenho uma bovinocultura de corte. Como que cada uma dessas atividades está comportando em termos de despesas e renda dentro da propriedade? Será que uma atividade está pagando a outra? Será que uma atividade está dando prejuízo e eu estou entendendo que ela é uma atividade mais rentável dentro da minha fazenda? Então, a contabilidade também ela ajuda o produtor a tomar decisão no sentido de como é que eu posso ter várias atividades dentro da minha propriedade e quais delas que vão, de fato, gerar renda para a minha fazenda, para o meu sítio, para a minha chácara, e quais são aquelas que é uma atividade de lazer, certo? Mas eu gosto, está tudo bem, mas eu preciso entender como que cada uma comporta. Uma outra questão que a contabilidade também ajuda é na questão da depreciação, entender essa depreciação dos equipamentos. Perda de valor, você tem uma máquina, ela vai perdendo de valor. Isso quando você informa lá nos balanços finais de ano, isso favorece a você pagar um tributo um pouco menor, porque você vai informando para a Receita Federal, por exemplo, que aquele equipamento foi perdendo valor, automaticamente você consegue ter alguns benefícios na hora de pagar os impostos também. Tá? E por último, né, a questão dos empréstimos também. Às vezes o produtor precisa fazer um custeio, buscar um crédito, né, suplementar ali para fazer as suas atividades, e esse contador, essa gestão contábil, ela favorece o produtor a organizar e entender o seguinte: será que eu consigo ter um custeio de 100 mil, 80 mil, 50 mil, 10 mil? Qual que é a capacidade de pagamento minha perante os meus números que eu gero dentro da minha propriedade? Excelente. Eu gostei bastante quando você chama atenção para a depreciação, né? Você saber informar essa depreciação, essa desvalorização daquele bem, né? Daquele equipamento e poder tirar proveito disso, né? Isso é algo que eu acredito que para muita gente seja uma surpresa, né? Exatamente. E aqui, Patrone, é algo que ajuda muito quando o produtor ele percebe isso, ele também começa a entender o seguinte: será que está na hora de trocar aquela máquina? Eu posso substituir por uma outra máquina ou um equipamento que seja mais eficiente na minha propriedade? Será que essa vida útil desse equipamento ela já não está atrapalhando a minha produção dentro do meu dia a dia? Então, tudo isso favorece quando a gente tem essa gestão muito apurada. Legal. Temos mais um minutinho para esse bloco. Queria que você já trouxesse na slide seguinte os impostos aí, né, que são obrigatórios. Aqui, patrone, é algo que eu chamo bastante atenção do produtor também. Por quê? Quando a gente vai fazer as apurações, eu trouxe aqui alguns dos impostos, né, e contribuições que são mais comuns dentro da atividade rural. Exatamente, obrigado. Por exemplo, o ITR, né, o Imposto sobre a Propriedade Territorial, ela é aplicada tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. É como se fosse o IPTU, né, lá da área rural, porque ele é um cálculo em cima do valor venal, do valor que realmente vale aquele imóvel daquele produtor rural. Então, todo ano, o produtor precisa, através de uma assessoria contábil, informar, né, para a Receita como é que está essa questão do seu imóvel rural. Uma outra questão é o próprio ICMS, que todo mundo conhece, né, mas a gente frisa mais um pouco, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços.
Então, toda operação financeira dentro essa propriedade gera em termos de venda e circulação, ela gera um ICMS, que também o produtor precisa estar muito atento. Ela é aplicada tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Ótimo. Fundo rural, né, que é a própria aí, a previdência, né, do produtor, precisa ser muito bem acompanhada também para que ele não tenha lá no futuro, né, dificuldade na hora de poder fazer a sua aposentadoria e cuidar dessa sua previdência. E por último, o imposto de renda pessoa física também, né? Lembrando que para que eu possa fazer uma boa declaração de imposto de renda, produtor, é importante que você tenha uma boa gestão dos números. Guardar os documentos, as notas fiscais, emitir nota, isso tudo favorece na hora de você ter um imposto de renda enviado, tranquilo, sem problema nenhum. Perfeito, Gilson. Vamos rapidamente para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, o bate-papo está gostoso e está bastante proveitoso para aprender aqui, né, algumas informações importantes para colocar em prática, evidentemente, na sua contabilidade, na sua atividade rural. Daqui a pouquinho a gente volta, continue com a gente. Estamos de volta aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Bom dia, Senar Mato Grosso, falando hoje sobre contabilidade rural com o Gilson Moraes, que é instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. Terminou o bloco anterior falando já dos impostos Isso, ali, exatamente. Agora vamos para resultados que a contabilidade possibilita, Gilson. Exatamente, patrone. E aí aqui tem uma grande sacada para o produtor e eu gostaria que ele ficasse bem atento com relação a isso, né? Quando a gente fala de contabilidade, ela possibilita para o produtor 3 tipos de resultados que a gente costuma dizer. O resultado contábil, econômico, que é aquele resultado que o produtor entende que é o que sobrou, que ele já pode gastar. Mas a gente, calma lá que eu já vou mostrar que não é bem assim. Tem um resultado fiscal que atende aí a parte tributária, que o produtor declara e aí em cima desse valor que a Receita Federal, os órgãos vêm e tributa esse produtor. E tem um resultado financeiro que de fato com a gestão dessa propriedade ele realmente vai ter os valores, de fato, ali sobrando, né, na sua conta para que ele possa fazer o que ele quiser com esse valor. Mas vamos lá rapidinho. Eu trouxe um exemplo aqui de um caso real, né, de uma fazenda aí do ano 2022, que ela teve uma venda total, né, de produção de 17.452.000 aproximadamente, ok? Esse produtor, ele pagou todos os custos, pagou gastos, enfim, impostos, enfim, ele pagou tudo que ele precisava pagar. Sobrou um lucro líquido contábil de 7.437.000. Uma matemática simples ali, Bem um pelo simples, outro. Tá. Isso, um pelo outro. Sobrou 7.400.000 para esse produtor. Porém, esse lucro não está disponível para ele. E aí eu vou mostrar por quê. Justamente por conta disso. É a mesma conta, vendas, custos e gastos, impostos, lucro contábil, porém, ele, dentro desses 7 milhões, patrônio, ele tem clientes a receber. São vendas futuras. Ele vendeu uma soja com prazo, ele vendeu um gado com prazo, e ele tem aí umas parcelas de máquina para pagar, e ele ainda tem 6 milhões aí de conta para pagar. Ou seja, dos 7 milhões, sobrou um resultado fiscal para ele de R$848.000. Só para deixar claro, quando você fala máquinas e equipamentos a pagar, por exemplo, são as parcelas que evidentemente vencem naquele período fiscal, naquele ano fiscal. Exatamente. Só que aí é um valor que ele não desembolsou ainda. Então, fiscalmente, ele vai pagar os impostos sobre o resultado fiscal. E aí que o contador pode ser o grande parceiro dele e o produtor também, o próprio parceiro do seu próprio negócio, fazendo essa boa gestão, informando o contador, eu comprei essa máquina com prazo, né, eu tenho um cliente a receber com prazo, para que ele realmente possa apurar e falar para a Receita Federal, enfim, olha, de fato esse produtor tem que ser tributado em cima dos 848 mil. A diferença é grande aí, hein? Muito grande, né? E o terceiro exemplo, que aí sim é o dinheiro que sobra para você, produtor, tá? A mesma conta, patrone, tá? E aí a gente tira ali ainda pagamento de empréstimos, por exemplo, ok? Então, no final das contas, esse produtor tem R$ 638.124, que aí ele pode fazer o que ele quiser. Trocar o carro, viajar com a família, fazer um novo investimento se ele achar que é importante. Por isso que eu falo que é uma grande sacada quando o produtor faz esse acompanhamento, porque nem sempre o que sobra, de fato, é o que sobrou.
Na tua experiência nessa área, Gilson, você se depara com muitas situações assim, desse tipo de equívoco? É Muito. comum? É comum, é comum. Patrone, nesse meio aí que a gente atende, eu acredito que 80% dos produtores, eles entendem que aquela primeira conta é o que realmente É o resultado é o ali. resultado. Mas ele ainda tem, né, um bom caminho ainda para acompanhar isso e realmente apurar de fato o que ele realmente tem de disponibilidade de recursos no final de um ciclo produtivo. Excelente, um bom exemplo aqui que fica bem claro aí a importância, né? Só aqui de imposto ali, de tributação, ele já economizou um bom dinheiro Um bom aqui, né? dinheiro, né? Já justificou o investimento numa contabilidade robusta ali. Exatamente, né? E não só também numa prestação de serviço de contabilidade, mas também, patrone, nos acompanhamentos. O Senar está com curso, né, por exemplo, aí de contabilidade rural, que favorece ele aproximar mais desse tema e ficar mais tranquilo também na hora da sua produção. Legal, vamos adiante, que você trouxe aqui também maneira de como classificar a empresa rural na contabilidade. Exatamente, patrone. E aqui a gente pode fazer o seguinte corte, né? Quem está passivo, né? Quem está, né, sujeito a passar por toda essa conversa que a gente falou até agora, né? São os produtores da agricultura, né, de produção vegetal, o pessoal que faz a produção de hortaliça, de forrageira, de pomares, né, de florestas, né, comerciais, né? O pessoal da zootecnia, né, que é a produção de animais, né, pecuária de corte, pecuária de leite, avicultura, piscicultura, apicultura, enfim. As atividades agroindustriais também, que é na parte do processamento, beneficiamento de soja, milho, café, leite, mel. Então, cada grupo desse, patrone, ela é passiva de uma tributação diferente, né? E o que muda é a forma que o produtor encara a sua gestão disso tudo. Tá? Isso é muito importante. Eu bato sempre na questão da gestão, produtor, porque é o seguinte: você já produz bem, você já tem tecnologia, você já tem máquinas bacanas, né, para tocar a sua atividade. O que talvez precisa é dar uma atenção um pouquinho mais nessa parte do acompanhamento financeiro. No caderno, na planilha, no sistema, vai depender muito da realidade de cada produtor. Mas o importante é que você encare isso, entendendo que isso vai fazer com que você possa ter mais resultado, né? Ou seja, você já produz bem, agora está na hora de eu poder vender melhor, sobrar mais um recurso através de atividades como essa. Excelente, vamos adiante ali, que você traz uma frase forte aí, Isso. Né? Cuidar das finanças, produtor, é tão importante quanto cuidar da produção, né? Então, de nada adianta eu ter uma boa produção, um bom rendimento no campo, uma boa conversão alimentar lá dos meus animais, um bom resultado agrícola, se eu estou comprando o que não deveria comprar, ou sobrando, ou vendendo errado, né? Ou precificando, colocando o preço errado. Tá? Então, cuidar das finanças é tão importante quanto cuidar da produção na propriedade. Então, exatamente, precisam caminhar junto. E aqui ficou muito claro no exemplo que você trouxe ali, né? Se você não cuida corretamente das finanças, né, todo aquele esforço para produzir, para gerar um lucro, você muitas vezes vai gastar com uma tributação que nem deveria acontecer. Exatamente. Ali, porque a conta, o caminho estava equivocado, né? É um exemplo que mostra de como é importante cuidar, senão acaba tirando aí todo o resultado, ou parte do resultado que a produção a campo bem feita poderia Exatamente. Ter gerado. E às vezes você tem uma boa atividade, um bom negócio, e aí você fala, não está dando certo, não está dando resultado, mas justamente porque a lição de casa, o básico, né, às vezes não está sendo bem cuidado ali. Então, produtor, cuide das suas finanças também. Legal. Você traz um outro exemplo ali? Isso aqui é bem bacana. Né? É algo bem bacana, patrônio, que traduz aí tudo o que a gente falou até então. Eu trouxe aqui um exemplo de um custo de produção de queijo, tá? Que é bem comum aí no nosso Brasil inteiro, né? Então, coloquei o preço do leite do Mato Grosso médio, que está na faixa aí dos R$3, tá? 50 litros de leite, tá? Para produzir aí 5 quilos de queijo, né? Então, toda a classe custo, leite, R$150, sal, coalho, né? Custo diversos, embalagem e mão de obra. O custo total para produzir 1 quilo de queijo seria R$ 43,38. Mas o que aconteceu? Isso aqui é um caso real, patrônio. Eu fui numa propriedade e a gente fez essa conta. Os produtores lá estavam vendendo esse queijo a
a R$ 30 para o consumidor final. Ou seja, ele estava tendo um prejuízo de R$ 13. Percebe o quanto que é importante a gente cuidar disso. Eu trouxe um exemplo do queijo, que é bem simples, só para a gente poder olhar para isso. E dizer o seguinte, o quanto é importante a gente compor o que eu gasto para fazer um produto, para eu produzir, o quanto que ele custa, né, para ficar ali paradinho na minha prateleira, e o quanto que eu deveria de fato vender. A gente colocou uma margem de lucro de 25% nessa conta. No mínimo, esse produtor deveria vender por R$ 54,23 esse queijo, para ter um lucro, para sobrar, produtor, R$ 10,85. Maravilha, Gilson. Um exemplo que mostra, de fato, essa importância, como ficou claro na tua apresentação. E para fechar aqui, a gente tem alguns segundinhos para terminar o programa. Você deixou uma frase aqui que resume tudo isso que nós falamos aqui hoje, né? Exatamente, patrão. Então, assim, eu costumo dizer que o grande equívoco do produtor rural, né, é acreditar que a contabilidade é só para atender a parte fiscal. Mas a gente, nesses exemplos que a gente trouxe, a gente pôde provar que é importante para que eu possa tomar as melhores decisões, né, da minha atividade rural. Perfeito, Gilson. Obrigado, parabéns pelo trabalho, obrigado pela sua participação aqui. Fica o recado, quer saber mais sobre contabilidade rural, procure o Sindicato Rural do seu município, participe desse treinamento do Senar e aprenda a fazer conta da maneira correta, né, inclusive na parte fiscal. A gente viu aqui que é muito importante. Obrigado mais uma vez, uma excelente quarta-feira, até semana que vem.